Oi, meus caros alunos, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, o professor Moacir aqui, ele vai falar um pouquinho sobre teorema. O que é teorema, né, pessoal? O que a gente chama de teorema em matemática aí? Afirmação que é provada em matemática, tá? É o que nós chamamos de teorema, tá ok? Então, se você tem alguma afirmação e essa afirmação ela é provada, né? Os matemáticos conseguiram provar, né? Essa afirmação é o que nós chamamos de teorema. Vocês sabem, pessoal, que a matemática ela é toda apoiada, né, em axiomas. Axiomas são afirmações que a gente toma como verdadeiras e não há necessidade de se provar, tá? Então, por exemplo, a geometria ela é toda construída em cima de axiomas. Por exemplo, ponto, reta e plano, nós não temos definição para isso, tá certo? A gente não consegue provar o que é um ponto, o que é uma reta, um plano. Nós temos apenas noções intuitivas do que vem a ser um ponto. Então, por exemplo, a gente associa a ideia de ponto a algo muito pequeno em relação ao todo. Então, o botão de uma camisa, uma estrela, para nós, nos transmite a ideia de um ponto, ok? Uma reta, por exemplo. O que é uma reta para a gente, né? Nós temos também só a ideia intuitiva de como sendo, né, um caminho sem curvas aí, tá ok? É o que nos leva à ideia de reta. Plano seria uma superfície sem buracos, lisa, perfeito? Como esse quadro aqui do professor. Então é bem interessante, pessoal. É em cima desses conceitos, né, primitivos, que a gente chama de axiomas aí, é construída toda a geometria, né, pessoal? Então, teorema é diferente. O teorema ele precisa ser demonstrado. É uma afirmação que carece de demonstração, tá certo? Então, uma afirmação em matemática, ela só vira um teorema depois que algum matemático consegue fazer essa demonstração. E o matemático, pessoal, ele vive disso, de demonstrar teoremas. Demonstrar teoremas. Essa é uma das principais, né, função do matemático aí. Os gênios, né? Os grandes gênios da matemática são aqueles que conseguiram, né? Que conseguem demonstrar os teoremas mais difíceis, né? Nós temos teoremas aí que tem centenas, né, de anos aí que os matemáticos trabalham na sua demonstração. E aquele matemático que consegue demonstrar um teorema que está aberto, né? Que está sem demonstração há mais tempo, esse é o matemático, né, que se torna famoso, mais brilhante aí, ganha prêmios, né, a medalha Fields, que é o prêmio Nobel aí da matemática. A minha filha Simone, ela vai fazer uma demonstração aí do famoso teorema de Pitágoras. Acho que todos vocês já ouviram falar nesse teorema. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então esse é um teorema. Por que ele é um teorema? Porque ele tem uma demonstração para ele, tá? Ele tem uma demonstração. Ok? Vamos ver então a demonstração da linda Simone. Com vocês, então, a minha filha aí. Manda ver, Simone. Oi, galera! Bom, meu nome é Simone Andrade, eu sou estudante do curso de Matemática e hoje eu tô aqui a convite do professor Moacir para gravar uma aulinha para vocês sobre Teorema de Pitágoras, triângulo retângulo, relações métricas. Eu vou focar um pouquinho mais na demonstração porque eu quero que vocês entendam como se chegou àquela fórmula, que no caso a gente sabe que é A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Espero de coração que vocês levem isso para a vida, façam a demonstração dessa fórmula para os seus tios, pais, amigos, quem for, porque é muito, muito interessante e a matemática é muito linda, principalmente quando você entende. Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber quem foi Pitágoras e por que é tão importante a gente estudar. Por isso eu invoco aqui agora Pitágoras. Pitágoras, gente, Pitágoras. Bom, Pitágoras nada mais foi do que um filósofo e matemático. Ele viveu em torno de 570 a 500 anos antes de Cristo, ou seja, há muito tempo atrás. E ele fundou uma escola muito importante, que é a Escola Pitagórica, onde lá eles realizavam diversos estudos. Vocês vão ficar um pouco chocados com o que eu vou falar agora, mas o Teorema de Pitágoras não é de Pitágoras. Calma. Na verdade, o que eu quero dizer com isso é que o teorema leva sim o nome de Pitágoras, mas ele não foi
o primeiro e nenhum único a demonstrar essa relação. Já teve descobertas sobre isso, que indianos, babilônicos e até mesmo os egípcios se utilizavam dessas relações do triângulo retângulo, sendo o teorema com mais demonstrações. São cerca de 370 demonstrações, o que é muito. Bom, agora que você já sabe um pouquinho sobre a história do teorema, sobre quem foi Pitágoras, vamos falar um pouquinho da importância de se estudar isso. Primeiramente, é no mínimo um pouco instigante se você tem um triângulo retângulo. Sempre a soma dos quadrados dos catetos vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. Como que isso pode acontecer? Como que sempre você tiver um triângulo retângulo, isso vai acontecer? Isso é mágico, e é incrível, é lindo. Por isso que eu falo pra vocês que a matemática é linda. Não tem como, olha isso. O teorema de Pitágoras também tá muito ligado ao cálculo de áreas, e eu vou deixar esse gif aqui, ou esse vídeo. Tem os exercícios também, né, que muitas vezes a gente tem incógnitas, seja ela a hipotenusa ou um dos catetos, e você tem que descobrir, então a fórmula tá aí pra isso, pra facilitar a sua vida e para te auxiliar na descoberta desse valor. Espero muito que gostem, que aprendam comigo. Vocês vão ficar agora com o vídeo só com o outro lado, então é isso, beijo. Bom, antes de qualquer coisa, precisamos saber o que é um triângulo retângulo, já que o teorema é válido somente para esse triângulo. Apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Toda vez que você tiver um triângulo com esse símbolo aqui, quer dizer que ele é um triângulo retângulo, pois ele tem um ângulo de 90 graus. Além disso, no triângulo nós vamos ter dois catetos e uma hipotenusa. E vale frisar também que a hipotenusa vai ser sempre o lado maior do triângulo. E nesse caso aqui eu fiz essa setinha para representar que ela vai sempre estar oposta ao ângulo de 90 graus. Bom, agora que a gente já sabe o que é um triângulo retângulo, a gente vai falar das relações métricas no triângulo retângulo. E para quem não sabe, o teorema de Pitágoras é uma das relações métricas do triângulo retângulo. Mas para se chegar a ela, a gente vai precisar saber das outras. Então, bora lá desvendar essas relações métricas. Tem-se aqui um triângulo ABC. Ou seja, é um triângulo de vértices A, B e C. Então, a gente dá o nome desse triângulo, triângulo ABC. Ele é um triângulo retângulo. E a partir desse triângulo, a gente pode traçar uma altura, de forma que vai ser o segmento do vértice A até a base do segmento BC. E esse segmento vai ser perpendicular ao segmento BC, de forma que a gente vai ter a seguinte figura. Tem que quando eu traço essa altura, eu passo a ter outros dois triângulos, retângulos também, que a gente vai dar o nome de triângulo ADC, que vai ser esse daqui, triângulo ADC, triângulo ADB, que vai ser esse triângulo aqui. A partir disso, a gente pode chegar a uma conclusão, que esses triângulos são semelhantes entre si. E agora a gente vai provar isso por meio dos ângulos. Nota que eu marquei aqui de forma que esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. E agora a gente vai provar que esses ângulos são os mesmos ângulos. Então, bora lá. Voltando ao triângulo ABC, a gente nota que ele é um triângulo retângulo e B mais C vai ser igual a 90 graus, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Se a gente já tem um ângulo de 90 graus, obviamente B mais C tem que dar 90. Então, a gente vai anotar isso daqui. A 90 graus. Como a gente já concluiu olhando o triângulo ABC, que é o triângulo maiorzão. O triângulo ADC, agora, a gente nota que C mais esse ângulo aqui, que a gente vai apresentar ele dessa seguinte forma. CAD, esse ângulo mais o C também vai ser igual a 90 graus. Já que aqui a gente já tem um ângulo de 90 graus, então a soma desses dois também tem que dar 90. Esses dois também tem que dar 90 graus. Ou seja, B mais esse ângulo aqui tem que dar 90 graus. Mais B é igual a 90 graus. Se você observar bem, a gente tem o B, aqui a gente tem o B, aqui a gente tem o C, aqui a gente tem o C. O que a gente vai fazer agora é relacionar essas duas equações. E por que a gente pode relacionar? Porque elas têm algo semelhante, que é tanto 90 quanto C. Então, bora lá. Relacionando aqui o primeiro, a gente vai ter que CAD
mais C vai ser igual a B mais C. E a gente pode jogar isso daqui para lá, que vai vir negativo, então a gente vai cortar isso daqui. De forma que a gente vai ter que CAD é igual a B. Então, a gente acabou de provar aqui que o ângulo CAD é igual ao ângulo B. E a gente vai fazer o mesmo agora com o ângulo C. É igual a DAB mais B. Passando o B para lá, vai passar negativo e a gente vai cortar. Então, de qualquer forma, vai cortar aqui e a gente vai ter que C é igual a DAB. Então, C é igual a DAB. Então, esses ângulos são iguais. E sabendo que esses triângulos são semelhantes, agora a gente pode relacionar os lados desse triângulo. Mas antes disso, a gente vai dar nome aos bois, como dizem. Aqui a gente vai ter aquele mesmo triângulo. Nós vamos agora atribuir letras aos lados. De forma que o comprimento AC a gente vai chamar de Bzinho. O comprimento AB a gente vai chamar de Czinho. E o comprimento BC, que é do triângulo ABC, a gente vai chamar de Azinho. Agora a gente vai dar nome aos triângulos menores, que estão dentro do triângulo ABC. E DC, a gente vai chamar de Nzinho. A base do triângulo ADB, a gente vai chamar de Mzinho. A gente vai chamar a altura, né, que a gente traçou de Hzinho. E é isso. A partir disso, já que a gente já provou que esses triângulos são semelhantes, agora a gente vai chegar a algumas relações. Partindo desse triângulo, eu vou fazer todos eles de forma separada para a gente ter uma visualização melhor. Abrindo aqui, tirando todos esses triângulos, a gente vai ter a seguinte visualização. Triângulo ABC, triângulo ADB e o triângulo ADC, que a gente já falou. A primeira relação a gente vai obter olhando os catetos. Como a gente já sabe o que é um triângulo retângulo, a gente já sabe também o que são os catetos. Eu vou colocar uma legendinha aqui para vocês, para ficar melhor. O amarelinho a gente sabe que é a hipotenusa. E o verdinho e o rosa são os catetos. Se um triângulo é semelhante, eu posso dizer que a razão entre os lados desse triângulo com esse triângulo tem que ser a mesma, então elas são iguais. Então, a gente tem uma relação de igualdade aqui. Relacionando os catetos. Pode ser tanto CHM ou você pode colocar HNB. É importante lembrar que se você está analisando C sobre B, na igualdade, você tem que pegar também H sobre C. Você não pode pegar N sobre H. Porque senão aí a razão se quebra, né? A gente tem que analisar a mesma proporção. Então, nós vamos ter que C sobre B é igual a H sobre N, que vai ser igual a M sobre H. Nessa igualdade, a gente pode fazer cruzamentos e ter algumas relações. Por exemplo, N vai ser igual a BH. CN vai ser igual a BH. A gente tem que CH, quando você tem uma igualdade, você só pode relacionar de 2 em 2. Por isso que eu tô fazendo em partes. Então, a gente vai ter que CN é igual a BH e a gente vai ter que CH é igual a BM. Já fez essa igualdade, fazendo essa igualdade vai dar a mesma coisa. Então, agora a gente vai fazer esse com esse. Então, a gente vai ter o quê? Que H ao quadrado é igual a MN, certo? Pois bem, agora que a gente já sabe alguma das relações, a gente tem também outra muito importante. É igual a M mais N, certo? A gente pode ver aqui, o teorema de Pitágoras nada mais é que uma relação da hipotenusa com os catetos. Então, a gente vai relacionar os catetos com a hipotenusa, relacionando o triângulo ABC com o triângulo ADB. E, tendo isso, a gente vai ter duas relações. O triângulo ADB com o triângulo ABC.
e o triângulo ADC com o triângulo ABC. Ao olhar para o triângulo ABC e o triângulo ADB, que é essa primeira relação, o que eles têm em comum? C sobre A vai ser igual a M sobre C. E aqui da mesma forma, o que o triângulo ABC tem em comum com o triângulo ADC? A gente vai ter que B, vou colocar aqui já, BA, fazer uma relação entre hipotenusa e cateto. Hipotenusa e cateto, a gente tem que colocar hipotenusa, hipotenusa, cateto, cateto. Então, a gente vai ter BA sobre N, A sobre B. E multiplicando aqui, a gente vai ter que C ao quadrado é igual a M e B ao quadrado é igual a N. E são duas relações métricas do triângulo retângulo. E agora a gente vai relacionar elas. De forma que a gente tem AM é igual a C ao quadrado e a N é igual a B ao quadrado. A gente pode somar esses dois aqui, essas igualdades. De forma que a gente vai ter AM mais AN é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Colocando o A em evidência aqui, que A que multiplica M mais N é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Só que a gente já viu que M mais N é igual a A. Então, a gente tem que A vezes A é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Aplicando isso daqui, a gente vai ter que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, se chegando ao Teorema de Pitágoras. Gente, essa é a demonstração do teorema. Muito simples, né? Agora vocês podem demonstrar isso de forma muito elegante para os seus pais. Agora eu quero voltar com vocês aqui no triângulo retângulo para a gente falar um pouquinho sobre seno, cosseno e tangente. O seno vai ser o cateto oposto do ângulo sobre a hipotenusa. De forma que, se eu pegar esse ângulo, o meu cateto oposto vai ser esse. Se eu pegar esse ângulo, meu cateto oposto vai ser esse. Então, a gente tem que seno igual a cateto oposto, que a gente chama assim, sobre hipotenusa. Hipotenusa é constante, ela nunca vai mudar aqui. O que seria o cosseno? O cosseno seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente, adi vem de junto, ou seja, é o que está junto ao ângulo, perto do ângulo. Nesse caso, se a gente for analisar o ângulo B, a gente vai ter esse cateto adjacente. Se a gente for analisar o ângulo C, a gente vai ter esse cateto adjacente, depende do referencial. E a gente vai ter a tangente, que é oposto sobre o cateto adjacente. Que, de novo, se a gente for olhar aqui, o cateto oposto vai ser esse, sobre o cateto adjacente, que vai ser esse. Se a gente olhar esse aqui, o cateto oposto vai ser esse, sobre o cateto adjacente, que vai ser esse. E o que isso tem a ver com o Teorema de Pitágoras? Normalmente, vocês vão encontrar alguns exercícios que ou vão te dar o cateto e a hipotenusa e não vão te dar esse cateto, e você vai precisar descobrir esse cateto. Para isso, vocês vão ter que usar o Teorema de Pitágoras para descobrir esse valor aqui. Já falei, vai ter uma incógnita, seja a hipotenusa ou um dos catetos, de forma que você vai ter que achar o valor de um desses três. E com isso, você vai ter que substituir aqui na fórmula. E aí, meus caros alunos, gostaram aí da demonstração aí da Simone? Valeu, né, pessoal? Muito bacana. Aprenderam o que é um teorema? Valeu, então. Até a próxima aula. Um abraço.